Kelly, por favor, tu queres dar boas-vindas antes de chamar a presença da Tati, da nossa secretária, dos palestrantes? Sim. Então, boas-vindas às meninas no nosso quarto encontro, né, do curso de gestantes online. Então, hoje a gente vai falar sobre os cuidados com o RN, com o recém-nascido, com a nossa enfermeira Silvane, e o vínculo mãe-bebê com a psicóloga Daniele. E hoje a gente tem a participação, então, da nossa secretária da Saúde, a Tatiane. Então, se ela quiser falar algumas palavras para nossas gestantes. Boa noite, gurias. Obrigada, boa noite. Não tinha conseguido acessar os outros encontros que a gente acaba... Ó, eu disse para a Núbia que hoje eu ia acompanhar, mas eu tenho um assessor aqui. Em função da agenda, não tinha conseguido acessar os outros encontros, mas que bom poder acompanhar vocês um pouquinho aqui hoje. Eu não consigo visualizar todas as mamãezinhas, né? Não sei se já estão no final, no início, se é o primeiro ou se não é, mas o que eu tenho para dizer para vocês, assim, eu tenho 2 em casa, tenho uma de 8 e o Murilo de 2, que aproveitem cada momento. Essa troca de experiências é muito bom, é muito bacana. A gente aprende muito, né? Conversando com outras mães, a gente passa, querendo ou não, um pouquinho a mais acentuado ou não, pelas mesmas situações, né? Então, é muito importante essa troca de conhecimento, essa troca de informações. E o que eu tenho para dizer para vocês, assim, aproveitem cada minutinho, até os momentos mais difíceis, né? Porque a gente sabe que não é um mar de rosas, a gente sabe que tem muitas dificuldades, e o tema de hoje, né, é os cuidados com o recém-nascido, mas a gente vai sentir, a gente sente saudades até dos momentos difíceis depois, e passa tudo muito rápido, né? Quando a gente, num piscar de olhos, eles têm 6 meses, eles têm 1 ano, o meu já está com 2 anos, eu já tenho uma grande, e quando a gente vê, a gente perde os nossos bebês, né? Então, aproveitem essas trocas, aproveitem esses encontros e curtam cada minutinho, porque é muito bom tudo isso. Queria desejar um bom encontro, né? Não sei se eu consigo acompanhar até o fim, eu tenho uma entrevista depois na RBS aqui, mas sempre que possível eu vou acompanhar vocês, porque eu adoro esses momentos e é super importante. Sucesso, um beijo para todas vocês. Que bom, Tati, que bom ter a tua participação também, né? Um evento que a gente está começando, né? E tivemos, assim, junto com a estagiária de enfermagem, né? A Silvane, as gurias da SF Ouro Verde, que, assim, ó, se permitiram, estão ajudando um monte, estão divulgando. A gente tem gestantes de todo o município, temos gestantes de município vizinho também, né? Então, isso nos honra bastante, né? Tem gente de Barbosa, e a gente está acompanhando mais ou menos que período da gestação elas estão. Então, está sendo assim um grupo que foi construído, onde a gente posta mensagem, material, onde está sendo colocado. Então, e o grupo que está criando duplo, né? Porque a gente já curte com cada nascimento, elas postam. Então, assim, vai virar um curso que tem 5 encontros, com um 6º encontro em julho, para quem já ganhou, mostrar os seus bebês, contar como é que foi, né? Assim que acabar esse curso, a gente já tem a ideia de iniciar imediatamente um próximo, e é legal porque no final também as avós falam, né? Quem tiver presente também, a gente troca figurinhas, né? Então, te agradecer muito por estar aqui, e já vou passar de imediato a Silvane, né, a enfermeira Silvane, do Ouro Verde, depois a nossa psicóloga Dani, que vínculo mãe-bebê é uma coisa muito importante também, né, e semana que vem tem o último, e depois, em julho, o próximo, mas terão mais, com certeza. Sil. Só fazer um pequeno adendo, tu sabe que quando eu estava esperando a Marina na minha primeira gestação, a gente tem, né, muitas dúvidas, muitas preocupações, e uma coisa que eu aprendi é que, por mais que a gente leia, por mais que a gente troque experiência, que a gente estude, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? A Flora parece que é uma situação mágica, a gente aprende as coisas, parece que a gente já fez aquilo a vida inteira. Então, é muito bacana, aproveitem, e vou curtir mais um pouquinho aqui com vocês.
Isso. Eu completaria a frase que tinha no Amparo Maternal, hospital que nascia 100 crianças em 24 horas, acompanhadas só por enfermeiros obstetras, que tinha a frase: nasce uma mãe, nasce uma criança, nasce um pai e uma família. Então, a gente pensa assim que é muito complexos, né? Cada fase da vida da gente é uma gestação, é um filho, uma gravidez, são coisas diferentes, né? Então, hoje a gente vai ver com a Silvane os cuidados com o recém-nascido. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu acho que eu tive com vocês na semana passada, né, falando sobre parto, eu e a Núbia. Até vou pedir, Núbia, se tu puder, né, em algum momento, enfim, quiser fazer algum comentário, fique à vontade, né? Até eu comentei com ela, falei, a minha área é mais gestante, né, recém-nascido, a gente atende, mas não tanto, mas assim, a gente tenta, né, trazer as questões, as rotinas também de enfermagem, né, dos cuidados, com o bebê, enfim, depois vocês vão ter todo o acompanhamento, seja com o clínico geral, com o pediatra, enfim, com a equipe de enfermagem do serviço de saúde, onde vocês vão, enfim, né, buscar os atendimentos. Com relação, então, às rotinas da maternidade, tá? Eu vou falar agora, nesse primeiro momento, um pouquinho da questão da documentação, né? Então, quando o bebê nasce, quando a gente tem o parto, o bebê, ele vai ganhar a caderneta de saúde da criança. Hoje existe a caderneta de saúde do menino e da menina, assim como a gestante tinha a carteirinha do pré-natal, né, que tinha um monte de orientação, onde ela tinha que levar em todas as consultas. Agora o bebê também vai ter a sua caderneta de saúde. Bem importante que ela seja conservada. É um documento, vai ter a parte de anotação das vacinas, que é um documento, assim, que a criança, enfim, depois adulto, vai utilizar para a vida toda, né? Então, é importante que essa caderneta, ela seja, né, conservada, né? E é ali que a gente vai colocar os registros, as vacinas, é aonde a gente vai registrar os gráficos de crescimento do bebê, em cada consulta a gente vai anotar o peso, vai anotar a altura, é por esse documento que a gente vai conseguir acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança, certo? Núbia, eu acho que não está aparecendo para mim nos slides, não sei se... Já estou colocando de novo, tá? Agora, só um minutinho. Eu vou falando. Peraí, só um minutinho. Não tem problema. A questão do registro de nascimento também, então, bem importante, né? Toda criança precisa ser registrada, preferencialmente logo após a alta hospitalar, porque quando essa criança procurar a unidade de saúde, para a gente fazer o cadastro, fazer o cartão SUS, para a gente iniciar o registro dessas consultas, a gente precisa que ela tenha a certidão de nascimento. Ali na certidão já vai sair o número do CPF dessa criança, né? Então, é importante que após a alta hospitalar se faça o registro no cartório de registro civil, onde a pessoa mora, né? Aqui no Hospital Tacchini, antes da pandemia, eles estavam fazendo o registro na maternidade. Eu lembro que tinha, acho que 2 ou 3 vezes por semana, quando nós fazíamos a visita, que eles faziam o registro lá mesmo, né? Eu não sei como é que está funcionando agora com a pandemia, se o cartório ainda está indo dentro do hospital, né? Mas é uma forma, então, de facilitar o registro, né, do bebê dentro do centro obstétrico, né, mas também não sei como é que está funcionando nesse momento, né. A questão da licença maternidade, né, então é importante que toda gestante saiba que ela tem direito à licença maternidade, geralmente é de 120 dias, tem algumas empresas, dependendo da empresa onde a mãe trabalha, que pode ser até 180 dias, né. E essa gestante também, ela tem uma estabilidade no emprego, né, no pós-parto. A questão da rede de apoio, então, é importante que essa mãe, ela tenha toda uma rede de apoio no pós-parto, além do companheiro, né, a mãe que tem um companheiro, a família, né, é importante que ela busque essa rede de apoio, porque ela vai, né, precisar. A equipe de saúde também,
né? É uma rede de apoio que ela pode recorrer em qualquer momento que ela precisar, em qualquer dúvida que ela tiver com relação ao recém-nascido. Então, ela pode e deve procurar o serviço de saúde. Tem dúvida na amamentação, tem dúvida, enfim, qualquer alteração que ela perceba nessa criança, é importante que ela acesse o serviço de saúde. Provavelmente ela já está vinculada a uma unidade de saúde que foi, né, durante o pré-natal, ou uma SF, ou unidade básica, né? Então, é importante que ela faça uso. E a gente sabe, né, que a rede de apoio é muito importante na questão da prevalência do aleitamento materno, dela ter segurança, dela tomar líquidos, dela estar tranquila, né? Porque às vezes a rede de apoio não é tão forte. Por isso que a gente faz tanta questão, meninas, que vocês tragam para os cursos de gestão, mãe, avó, ela pode estar em outra cidade agora, mas ela pode estar participando, porque essa rede é que vai estar com vocês apoiando ou não, dando força para vocês, empoderando vocês, porque a mulher ainda está nesse período com os hormônios a mil, então qualquer coisa que diz que teu leite é fraco, que a gente já falou, algumas coisas para ela às vezes é importante. Então é muito, muito importante fortificar essa rede de apoio agora na gestação já. Isso aí, Núbia. Trazendo, claro, sempre a figura do pai, né? A gente já trabalha no pré-natal, com o pré-natal masculino, aquela envio lá ontem, veio 3 pais, a gente teve que fazer busca ativa, às vezes, porque assim, eles têm mais resistência em vir, muitas vezes pelo trabalho, a gente sabe, né? Então, ontem estava chovendo, até um me disse, não, hoje como choveu, eu não fui trabalhar, né? Então, às vezes eles trabalham na questão de construção, enfim, né? E aí, quando eles têm alguma folga, é importante que eles também procurem o serviço de saúde para fazer esse primeiro, né, atendimento, porque ali, às vezes, na consulta do pré-natal masculino, que a gente consegue puxar eles um pouco mais para perto da maternidade, enfim, né, para eles já se sentirem parte disso, participar de alguma consulta, né, junto com a gestante. Então, é uma forma da gente já ir construindo, né, essa rede de apoio no pré-natal. Né? Com relação às rotinas, então, ali da maternidade, passando essa parte mais documental, né? Então, a gente até comentou no outro grupo, né, Núbia, sobre a golden hour, né, que seria a primeira hora após o nascimento, ou a hora dourada que a gente chama. O que é isso, então? A gente sabe que antigamente o bebê nascia, e ainda em muitos centros obstétricos a rotina não mudou, né? O bebê nascia e ele já ia para o banho, ele já ia para os procedimentos, então a gente acabava perdendo essa hora tão importante que é, né, tanto para o bebê quanto para a mãe, que é a primeira hora de vida do bebê, e ele acabava ficando longe da mãe. Então, hoje em dia, com os estudos, o que a gente sabe? A gente preconiza que o bebê, logo após o nascimento, tanto por parto normal como por parto cesariana, ele fique junto da mãe. Esse contato pele a pele que ele tem, esse contato direto com a mãe logo após o nascimento, ele fortifica esse vínculo mãe-bebê, ele ajuda na amamentação, já está comprovado que previne até infecções, enfim, é um momento importante dos dois, né? E a gente sabe que não volta, né, Núbia? Essa hora é uma hora única. Então, o banho pode esperar, alguns procedimentos podem esperar, é claro que falando no bebê que nasce saudável, no bebê que nasce que não é prematuro, que não precisa do uso de oxigênio logo após o nascimento, aquele bebê saudável, porque a gente sabe, né, Núbia, que tem aqueles bebês que vão nascer e vão precisar de algum atendimento médico no momento, né, vão precisar ir para uma UTI neonatal, enfim, vai precisar passar por algum procedimento. Mas naqueles bebês que nascem saudáveis, por que a gente não pode proporcionar esse momento, né? Então, a gente preconiza isso. Importante que vocês coloquem isso lá no plano de parto de vocês, né? Se vocês gostariam de ter esse momento, né? Se vocês gostariam que logo que o bebê nasce, ele já fosse colocado no peito, enfim, tudo isso é importante, que o banho pode esperar. Então, assim, é importante que vocês escrevam isso, né? Com relação ao parto, então, gestantes, né, mãezinhas que têm parto normal, geralmente 24 horas pós-parto, às vezes até antes, né, elas têm alta hospitalar. A cesariana, por ser um procedimento cirúrgico, por fazer uso de anestesia, às vezes precisa ficar até 48 horas, né, no hospital. Sil, com a pandemia tá diferente, tá? Ah, mudou. Uma das gestantes que ganhou, ela ganhou de manhã cedo, que precisou para cesárea,
ela teve alta na tardinha do dia seguinte, então... Ai, que bom! Então, só não foi aqui em Bento, então não sei se bem a rotina de Bento, isso mas... talvez tenha diminuído esse tempo, né? Em função da pandemia. Que a gente sabe que também muitas vezes não é necessária, né? Não é necessário ficar, né? Até porque se a criança está bem, a mãe também, então isso pode ser avaliado, né? Se o bebê está amamentando bem, tem que ter feito xixi e cocô, tá, gente? Para o bebê ter alta, ele tem que ter feito xixi, ele tem que ter feito cocô, ele tem que estar recebendo a amamentação para ir, ou se não for outra coisa, mas ele tem que estar com essas condições boas, tá? Ok. A gente vai falar no bebê agora em seguida, mas é importante lembrar que também no pós-parto a mãe tem a consulta de puerpério na unidade de saúde. Então, geralmente, quando ela tem alta, essa consulta, a gestante que é vinculada a alguma unidade de saúde, algum ESF, ela já tem a sua consulta agendada pelo setor de saúde da criança, do município. Então, é um pessoal que vai no hospital, coleta dados dos nascimentos e já agenda essa consulta com a unidade de saúde a que a mãezinha tem um vínculo, né? Então, é importante que a mãe, ela faça a sua consulta de puerpério até 42 dias pós-parto, porque é nela que a gente vai avaliar como é que foi o parto normal ou a cesariana, é nela que a gente já vai conversar sobre os métodos contraceptivos que ela vai fazer uso nesse período, né, já vai orientar, geralmente elas fazem uso do sulfato ferroso até 3 meses pós-parto, para prevenção de anemia, então, assim, essa consulta do puerpério é muito importante também, certo? E aí, o que a gente tem, então? Logo que o bebê nasce, né, tem o índice de Apgar que ele é medido, né? O que é o índice de Apgar? Então, ele é uma nota, né, que o bebê recebe logo que ele nasce. Essa nota, ela vai dizer se o bebê nasceu bem, né, se é um bebê saudável, ou se ele teve alguma dificuldade, enfim, se ele teve alguma complicação ao nascimento. Essa nota, geralmente, ela é medida no 1º e no 5º minuto após o nascimento, tá? E aí, o valor dela, entre 7 e 10, é uma nota normal, um Apgar normal. Entre 4, 5 ou 6, ele é intermediário. Isso pode ser associado àquele bebê que nasceu prematuro, antes das 37 semanas, ao uso de alguma medicação pela mãe, alguma má formação, né? E uma nota de 0 a 3, então, ela está associada a um maior risco de mortalidade ou, digamos assim, algum desfecho desfavorável, né? Então, às vezes, é aquela criança que nasceu com alguma patologia, com alguma complicação, né, que ela vai precisar de um suporte de oxigênio, que ela vai precisar de um atendimento imediato, certo? Então, geralmente, esse bebê que tem uma nota um pouco menor, pode ser que quando ele nasce, ele realmente precise já passar por um cuidado médico, né? E ele não seja colocado direto junto com a mãe, ok? Eu acho que pode essa passar. Nota, né, a gente brinca, né? Qual foi a primeira nota que tirou, né? A vida é tão competitiva durante toda a vida, como estudante, a gente fica brincando. Qual foi a tua primeira nota, né? 5 minutos depois, essa primeira é avaliada no 1º minuto. 5 minutos depois, o obstetra, ou enfermeiro obstetra, se for em São Paulo e outros lugares, ele vai avaliar de novo. Se continuar menos de 7, esse bebê tem uma terceira avaliação e esse bebê tem a indicação de ir para uma UTI, tá? Se ele estiver acima de 7, geralmente é tranquilo, vai ficar com a mãe, vai para alojamento conjunto lá, mas... Tá? Só para vocês saberem que são mais de uma avaliação. As crianças, hoje, a carteira tem as 2 notas. Tem algumas crianças que só tem uma nota, daí é no 5º minuto que eles colocam. A gente já vê no 1º e no 5º as carteirinhas mais atuais, né? Com relação ao peso, né? Eu acho que o próximo slide é com relação ao peso ao nascimento, né? O bebê, o peso normal que a gente espera que o bebê tenha ao nascimento é em média de 2,5 kg até 4 quilos, né? No máximo, né? Então, o bebê dito baixo peso é aquele que nasce com menos de 2,5 kg. E o bebê acima de 4 quilos, geralmente, ele está associado àquelas mães que desenvolveram diabetes gestacional, né? E a gente vê isso muito hoje em dia, né? A gente vê muitas mãezinhas com diabetes gestacional que tem que ir para o materno e fazer tratamento. Então, esse é o bebê dito GIG, né? Aquele bebê muito grande que, às vezes, precisa ter um controle maior da glicose. Então, o que a gente espera é que o bebê nasça, né, com entre 2,5 kg até
no máximo 4 quilos. Esse seria o peso adequado. Lembrando que todo RN, né, geralmente ele perde 5 a 10% deste peso, né, que ele nasceu, nos primeiros dias de vida. E a seguir, geralmente, até o 14º, 15º dia de vida, ele já recupera este peso. Então, isso é normal, tá? E aí a gente vai acompanhando isso nas consultas lá na unidade. Na primeira consulta, né, se o bebê é baixo peso, a gente acaba acompanhando mais de perto. Geralmente a gente pede para a mãe trazê-lo semanalmente, para a gente ver como se ele está tendo um ganho adequado, até atingir o peso ideal, né? Então, esses bebês a gente acaba olhando de uma forma mais próxima, né? Na maternidade também são realizados vários testes, né, logo após o nascimento. O teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, o teste da linguinha, o teste da orelhinha, que antigamente a gente agendava, hoje não, já é realizado lá, daí facilita, né? E também alguns procedimentos, que é a vacina da hepatite B, a colocação do nitrato de prata no olho, que é para prevenção de conjuntivite neonatal. Então, né, se preconizaria mais no parto normal, onde tem o risco, né, de contaminação. A cesariana não seria, né, tão necessário. No mas eu não sei como é que tá, se estão usando nos dois ou não, né, a aplicação da vitamina K intramuscular, que é para prevenção de hemorragias, né. Então, assim, logo que o bebê nasce, ele passa, assim, por alguns procedimentos. Muitos desses, que são os que a gente conversou, podem ser aguardados, geralmente após essa hora, né, que a gente falou, que a gente preconiza o contato mãe e bebê. O banho também, geralmente, não sei como é que tá agora no Taquini, mas a gente preconizaria 12 horas pós-nascimento. A gente falou na semana passada que aquele vernix que fica na pele do bebê, ele é importante, ele possui anticorpos, então é importante que ele permaneça ali por algum tempo, porque ele previne infecção, ele facilita o aleitamento materno, né? Então, algumas rotinas eu acredito que tenham mudado, né? A questão do uso da chupeta e da mamadeira, né? Então, na verdade, a gente desaconselha isso, porque elas estão associadas ao desmame precoce, né? A problemas na fala, a questão de desenvolvimento dos dentes, saúde bucal, né? Então, na verdade, a gente desaconselha, né? Acho que pode passar, Núbia. Não sei se tu quer complementar alguma coisa. A questão do choro, então, pessoal, lembrando que a única forma que o bebê tem, né, de se comunicar, né, é através do choro. Então, é comum o recém-nascido chorar bastante, né, porque é a forma de comunicação que ele tem. Lembrando que nem sempre esse choro ele vai significar um sofrimento, né? Então, ele pode estar associado a fome, algum desconforto que o bebê tenha, pode estar associado à dor, a questão do ambiente, se não é um ambiente muito tranquilo e ele não se sente seguro, a questão da dieta da mãe também, que a gente vai falar depois, pode estar associado a cólicas, mesmo que no início elas sejam fisiológicas, ao refluxo. Até falando do refluxo, a gente tem, as mães às vezes dizem, porque meu bebê tem refluxo, né? Ele mama e vomita, mama e vomita. Então, assim, a gente sempre tem que lembrar que o refluxo, na verdade, ele é a exceção, ele não é a regra, né? O refluxo existe, mas são alguns casos específicos, não é todo bebê que tem refluxo, né? Então, aquele bebê que ele mama, vomita, mas ele está ganhando peso e que ele não vomita em toda a mamada, ele não tem refluxo, né? Geralmente, o refluxo, ele está associado com alguns outros sintomas. E a gente vai estar acompanhando isso nas consultas lá na unidade de saúde, lá na puericultura. A gente vai estar acompanhando o peso e o desenvolvimento e vendo se realmente a criança tem alguma alteração, né? Importante a gente falar que na minha unidade de saúde, por exemplo, a gente não tem pediatra, né? Eu só tenho o clínico geral. Então, assim como a gestante, ela faz o seu pré-natal com o enfermeiro e com o clínico geral, a gente reserva aqueles casos específicos de gestantes de risco para encaminhar para o gineco, para o obstetra, né? Que é no materno infantil. O bebê é a mesma coisa. O bebê pode realizar as suas consultas de puericultura com o clínico geral, com o enfermeiro na unidade, fazer as vacinas lá com a gente. Ele vai ser encaminhado para o pediatra se ele tiver alguma patologia ou, enfim, algum problema no seu desenvolvimento. Então, lá na minha unidade, por exemplo, o bebê vai fazer a puericultura com o clínico geral.
né, que também é importante e não menos importante, né, do que o pediatra, certo? A questão das visitas, então, logo que o bebê nasce, a gente sabe, né, que é o momento em que a família quer visitar, né, então é um momento importante também para isso, mas a gente tem que lembrar que agora a gente está no meio de uma pandemia, né, é importante, não só pela pandemia, mas é importante que todas as pessoas que venham a visitar esse bebê, que lavem frequentemente as suas mãos, que façam uso do álcool gel, porque a gente tem que lembrar de prevenir infecções no recém-nascido também, porque o sistema imunológico dele ainda não está pronto, né, para esse meio ambiente externo. Então, a gente tem que lembrar da prevenção das infecções também. Outra questão, evitar fumar dentro de casa, né, ou aquelas pessoas que acabaram de fumar, que peguem o bebê no colo. Porque a gente sabe que o tabagismo, né, ele está associado ao maior risco de asma e de doenças pulmonares no recém-nascido. Então, a gente pede para que as visitas, enfim, ou se às vezes o pai e a mãe são tabagistas, né, para que não fumem perto da criança, para que não fumem em ambiente fechado, onde tem o bebê, né, porque o bebê acaba sendo fumante passivo, certo? E nesse período também, né, é um período onde os pais ouvem muitos conselhos dos parentes, dos amigos, enfim, das pessoas próximas, sobre cuidados com o recém-nascido, né? Daí, o que a gente orienta? Os pais, eles precisam priorizar as recomendações que elas são indicadas pelo médico e pelos profissionais de saúde, porque senão, né, vai vir a avó e vai orientar alguma coisa, vai vir o vizinho e vai orientar outra. Então, assim, às vezes a gente fica no meio de tanta informação, né, que a mãe não sabe por onde, enfim, o que seguir, né? Então, sempre lembrando que é importante que eles sigam as informações dos profissionais de saúde, as informações fornecidas nas consultas de puericultura, certo? Acho que pode passar, Núbia. A questão do teste do pezinho. Então, logo que o bebê nasce, já nos primeiros dias, vocês já vão visitar a unidade de saúde, tá? Então, o teste do pezinho, ele no bebê que tem alta hospitalar até o 3º dia pós-parto, ele deve ser feito nas unidades de saúde do 3º ao 5º dia de vida do recém-nascido. Uma vez a gente preconizava do 3º ao 7º, hoje já mudou, é 3º ao 5º dia de vida, tá? O teste do pezinho, ele é um exame bem importante, porque ele pode diagnosticar precocemente várias patologias, né? Anemia falciforme, hipotireoidismo congênito, enfim, são várias doenças que a gente pode estar diagnosticando por esse teste, tá? O resultado é enviado para a unidade de saúde, geralmente em 8, 10 dias a gente tem esse resultado, e a criança já pode, na primeira consulta, que geralmente é até o 10º dia, ou na consulta de 1 mês, já pode mostrar para o médico o resultado. A vacina BCG também, então, primeiro, procura a unidade de saúde para o teste do pezinho, do 3º ao 5º dia, e depois temos a primeira vacina, que é feita durante o 1º mês de vida do bebê, que é a vacina BCG. Hoje a gente não dispõe dessa vacina nas unidades de saúde, a gente só dispõe dela em 2 unidades específicas no município, que é o materno-infantil e a unidade central. Se eu não me engano, a unidade central é nas segundas e materno-infantil é nas quintas, mas essas informações a gente vai passando para vocês quando forem fazer o teste do pezinho, né? Segunda unidade central e hoje isso, seria o dia do materno, isso aí. Isso aí, né, Núbia? Uhum. E aí, por que, na verdade? Antigamente a gente tinha, né, essa vacina nas unidades. Mas, assim, além dela ter uma técnica específica para aplicação, o frasco, ele contém 10 doses, né? Então, assim, a gente, às vezes, um bebê, tipo, por exemplo, lá no Ouro Verde, pode nascer 1 bebê, 2 bebês por mês, né? Então, a gente vai estar abrindo esse frasco para um bebê, geralmente os nascimentos não são no mesmo dia, as crianças não vêm vacinar no mesmo dia, né? E a gente vai desprezar 9 doses, era o que acontecia antes. Então, assim, para evitar desperdícios, a gente acabou centralizando isso, certo? Com relação às consultas, então, que a gente falou. A gestante não vai mais ter as consultas de pré-natal, vai ter a de puerpério, né, até 42 dias pós-parto. Em compensação, vocês vão voltar na unidade de saúde todo mês para as consultas de puericultura, que são bem importantes, né? Então, para o Ministério da Saúde, ele preconiza 6 a 7 consultas no 1º ano de vida. Isso seria uma ao nascimento, né, primeira semana de vida ou até 10 dias, depois com 1 mês,
com 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses e num aninho. Aqui em Bento, a gente tem um programa que é o Acompanha Bebê, e a gente preconiza que as consultas sejam mensais, para a gente estar acompanhando mais de perto o crescimento e desenvolvimento desse bebê. Então, para o Ministério da Saúde, tendo 6, 7 consultas, está ideal, mas aqui a gente procura seguir esse programa, que já tem alguns anos, né, e ele funciona, ele deu certo, então a gente procura avaliar essa criança mensalmente, certo? No segundo ano de vida, então, esse número de consultas diminui, a gente preconiza 2 consultas, uma no 18º mês e uma quando a criança completa 2 anos, e a partir do segundo ano de vida, então, a gente preconiza consultas anuais, né, porque o bebê já vai estar maior, né, geralmente próximo à data do aniversário, a gente orienta a mãe justamente para lembrar, né, então, uma vez ao ano já é o suficiente, naquela criança saudável, né. Nessas consultas, então, é realizado o exame físico, são feitas as medidas, as curvas de crescimento, por exemplo, o perímetro cefálico, que ele é importante para diagnosticar algumas doenças neurológicas, então a gente acompanha com relação às curvas, se o perímetro cefálico ele está dentro do ideal, se a cabecinha do bebê está crescendo adequadamente, caso contrário, a gente pode estar diagnosticando, enfim, alguma alteração. A questão das vacinas, importante que vocês levem a criança para fazer as vacinas, que não atrase, porque a gente tem vacinas mensais, no primeiro mês a gente tem a BCG, e depois o bebê vai ter vacina com 2, 3, 4, 5 e 6 meses, até os 6 meses de vida, a criança vai ter vacinas mensais. Então, se a gente atrasar um mês, no próximo mês a gente vai ter mais vacinas para fazer, né? E já é um monte de vacina que o recém-nascido faz, com 2, com 4, com 6 meses, são várias vacinas. Então, se a gente atrasar alguma, no mês seguinte a gente vai ter mais vacinas ainda, certo? Pode passar, Núbia. A questão do aleitamento materno, eu não vou me ater aqui, porque eu acho que teve um curso só sobre isso, né, Núbia? Então, o que a gente preconiza? Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e depois complementado até os 2 anos, né? A questão da pele do bebê, observar, né, a cor da pele, a cor amarelada, ela pode significar icterícia neonatal, o amarelão, né, que é o nome comum que a gente chama. Por isso, a gente sempre reforça, logo que o bebê vem na unidade de saúde, já para fazer o teste do pezinho, a gente já avalia como é que tá a pele dele e orienta a questão dos banhos de luz em casa mesmo, tipo assim, deixar o bebê próximo a uma janela, onde entre claridade, isso já ajuda, né? Mas se o bebê estiver muito amarelinho, não só no rosto, mas assim no corpo, no tórax, nos braços, nas perninhas, a gente sempre orienta a procurar um serviço de saúde, porque essa criança tem que ser avaliada, né? E às vezes tem que solicitar exames e encaminhar para atendimento hospitalar, né? A questão das fontanelas, então, a popularmente conhecida moleira, né, elas estão abertas geralmente ao nascimento, isso é anormal. A fontanela anterior, ela se fecha geralmente do 9º até o 18º mês de vida do bebê. A bossa serossanguínea também é uma alteração que a gente, na verdade, não vê mais muito, né, ela está mais associada ao parto normal, que é, na verdade, a formação de um hematoma, né, em alguma região da cabeça do bebê. Esse hematoma, ele desaparece espontaneamente, então, caso o bebê tenha, não é motivo, né, para preocupação. A questão do cuidado com o coto umbilical, bem importante. Geralmente, o coto umbilical, ele cai nas 2 primeiras semanas de vida, né, mas ele deve ser mantido limpo e seco diariamente, né. Então, a gente orienta a higienização ao redor dele, ele tem um clampzinho, né, a gente orienta que a mãe gire, né, esse clamp, que ela faça a higienização e que ela sempre pingue álcool 70%, que ajuda na cicatrização do cordão, ali do coto. Né? Silvana, isso é muito importante, mães, porque assim, ó, aquele coto, ele não dói ali, ele não tem inervação, então, mãe, não tenha problema. A pediatra, eu estava vendo essa semana, o que eles estão orientando, ainda orienta o cotonete, pinga o álcool na ponta do cotonete, limpa bem num lado, vira para o outro lado, vira o cotonete, pinga o alquinho e passa bem todos os lados. Joga fora esse cotonete, não põe uma gaze e põe lá se o álcool é um vidrinho, porque daí com a gaze você vai levar os conservantes, né? Se tem bactérias ali para dentro do álcool. Então a gente sugere ou pingar ou passar no cotonete, que daí tu joga fora. Então,
É um dos maiores medos que as mães têm. Então, não tenha medo de vira para o lado e seca bem, vira para o outro, em cada troca de fralda. E o cotinho que tem o clamp, ele fica sempre viradinho para cima, principalmente nos meninos que faz xixi, molha bem. Então, cada higiene, deixa ele viradinho para cima, põe a fraldinha em cima, tá? Não precisa mais gaze. Antigamente as pessoas deixavam gaze e vinham fazer a BCG com 5, 7 dias e tava com aquele mesmo gazezinha que saiu do hospital. Verde, gente, Nossa. Contaminadíssima. Então, hoje não se usa mais gaze, o hospital já libera sem, até por isso, tá? Importante também lembrar, né, Núbia, da questão dos objetos, né? Então, às vezes as pessoas antigamente colocavam muito faixas, né? Pensando em prevenção de hérnia, moedas, alguma coisa ali no meio. Não se coloca, tá, gente? Isso aumenta o risco de infecção e não tem evidência nenhuma, né? Então, assim, não se coloca nenhum objeto ali, apenas o álcool, que nem a gente já orientou, e logo o coto vai cair, né? As faixas, né, Silvane, se usava pensando em evitar hérnia, mas não se sabe que não vai. Se é para ter hérnia, né? Vai ter. E prejudicava o bebê, porque a respiração do bebezinho, ela é abdominal, ela não é torácica, que nem nós, depois de adultos estressados, respiramos só aqui, ó. É bem abdominal a respiração do bebezinho. Então, aquilo ali apertava e prejudicava a respiração dele, tá? Se alguma avó ainda falar, porque eu ainda vi uma loja essa semana que me ofereceu faixa, eu estava vendo coisas de bebê de recém-nascido e eu me assustei quando eu vi, mas fiquem de olho, então não precisa gastar com isso, tá, mamãe? Não mais, né, Núbia? A questão da posição no colo, né, então a cabeça do bebê, ela é maior, né, do que o corpo, então ela deve ficar sempre mais elevada, porque se a gente deixar soltinha, ela cai, né, então ela é mais pesada do que o corpo, né, e o bebê, ele ainda não tem força para sustentar a cabeça, então por isso que os pais devem sempre segurá-la, né, apoiando. Pode passar. Com relação ao banho, à higiene, então é importante que esse banho ele seja dado diariamente, importante que a gente cuide da temperatura da água, principalmente agora no inverno, então manter a temperatura da água em 36, 37 graus, cuidar, porque a pele do bebê é bem sensível, né, então tem risco de queimadura, então sempre, né, testar a água antes de colocar o bebê né, na banheirinha, e importante lavar, principalmente agora no inverno, né, lavar primeiro o rosto e por último o cabelo, porque a cabeça perde calor muito fácil, né, então ela deve ser lavada por último, então lava o corpinho, né, enxuga, lava o rosto e por último, né, lava o cabelo. Lembrando sempre de secar bem as dobrinhas, os bebês, principalmente os mais gordinhos, né, pode acumular alguma sujeira nessa região, então é importante secar bem as dobras. A questão da troca das fraldas para prevenção de assaduras, né, então é importante não usar talcos, tá, e preferível fazer a higiene com pano do que com lenços umedecidos, aquelas fraldinhas de pano, se possível, né, estando em casa, a gente sabe que isso facilita. Deixar os lenços umedecidos para quando a mãe tem que sair, enfim, que daí dificulta, né? A questão das roupas... Só mais um pouquinho. O banho, gente, pode ser banho de imersão, tá? Porque muita gente acha que tem que ser o banho de gato até cair o coto umbilical. Não tem problema. Pode botar o bebê dentro da banheira, só seca bem depois, tá? Porque antigamente as pessoas evitavam. Às vezes chegavam as crianças com as dobrinhas assim, toda assada já, porque não se colocava o bebê, fazia banho de gato. Então não precisa mais, tá, gente? E se for fazer higiene do bebê, da menininha, nunca esqueça de frente para trás e nunca de trás para frente para não fazer infecção urinária. É isso aí. A questão das roupas, então, lavar as roupas, objetos e brinquedos dessa criança com água e sabão, enxaguar bem, de preferência secar ao sol, quem puder, que o sol também ajuda, né, a matar esses micro-organismos, né. A questão aqui que a Núbia já comentou, a limpeza acho que vem depois também. A questão do menino, então, do órgão genital. Os testículos, então, eles podem não ser palpáveis na bolsa escrotal ao nascimento, né? Na maioria das vezes, os testículos do menino, eles descem até o 3º mês de vida. Então, se aguarda, no máximo, até os 6 meses. Essa é uma condição chamada criptorquidia, que pode necessitar de um procedimento cirúrgico, mas isso é o médico que vai acompanhar lá nas consultas de puericultura. Então, não se assustem se não tiver palpável o testículo, né, ao nascimento, isso é normal.
é comum, né? A fimose também, a fimose é aquela pelezinha que cobre ali a glândula, né, do menino, então ela é fisiológica ao nascimento, né, o prepúcio ele pode ser retraído, mas a gente não deve para higiene também, né, hoje não se recomenda mais, né, Núbia, só a higiene ao redor, não se retrai mais para higiene, porque pode machucar, pode dar alguma fissura, alguma lesão, né, a questão da menina, né, os pequenos lábios e o clitóris, eles são mais proeminentes no nascimento, pode ter alguma secreção esbranquiçada, às vezes até com um pouco de sangue nessa região, isso é comum devido à passagem dos hormônios maternos, né, e essa condição se resolve espontaneamente, né, não precisa se assustar se tiver alguma secreção na região vaginal. A questão da higiene, a Núbia já falou, né, dos meninos, tanto os meninos como as meninas, eles devem ser sempre limpos, então, da frente para trás, né, e no caso deles, então, não tracionar ali o prepúcio. Por quê? Porque o risco de infecção urinária, principalmente na menina, ele é grande, né, então a gente sempre tem que cuidar essa questão da higiene, certo? O sono, né, então os recém-nascidos, eles dormem bastante, né, eles precisam do sono, né, então geralmente eles mamam, entre uma mamada e outra eles dormem, né, então se eles estão saudáveis, eles costumam dormir grande parte do dia, até 18 horas por dia, né, acordam a cada 2, geralmente a cada 3 horas, para as mamadas, ok? Isso é normal. A posição para dormir, então, bem importante, a posição ideal para o bebê dormir é a posição de supina, que a gente chama, que é a barriga para cima, não é que nem ele está na foto, ali de bruços, né? Então, lembrando que o bebê deve dormir no berço sozinho, né? Às vezes os pais querem que o bebê durma na cama com eles, mas não é o ideal, porque a gente pode estar, enfim, se virando durante a noite, no sono profundo, e pode estar, enfim, machucando esse bebê, pode ocorrer algum acidente. Então, o bebê deve dormir isolado, no berço, enfim, em algum local exclusivo para ele, não na cama junto com os pais. Claro, ao lado, né, da cama, mas não na cama, certo? A questão da introdução alimentar, não vou me ater aqui, porque eu acho que vai ter a Nutri, né, no próximo encontro, né? Então, lá pelos 6 meses, a gente até orienta uma avaliação nutricional, a avaliação odontológica também, ali com 6 meses, quando pode começar, né, a dentição, a gente já orienta a fazer uma avaliação com o dentista. A questão da higiene da boca, então é importante limpar a boca do bebê até mesmo antes de surgirem os primeiros dentinhos. Como é que a gente vai fazer essa higienização? Com uma fralda ou com uma gaze umedecida em água filtrada ou fervida, né? Lembrando de limpar sempre delicadamente a gengiva, a bochecha, a língua, né? Isso vai facilitar com que já se crie alguns hábitos de higienização. A questão da prevenção dos acidentes, então, bem importante, né, desde do bebê, né, não deixar o bebê sozinho na banheira, né, nunca, não deixá-lo sozinho em superfícies altas, próximo de animais, no colo de outras crianças. Esses tempos a gente teve uma mãe que ela deixou o bebê no colo da maninha, porque a maninha queria, e quando a mãe se distraiu, a maninha acabou derrubando, né, então, assim, cuidar, né, porque a criança vai pedir, então a gente tem que ficar atento a isso. A questão das grades do berço, importante que tenha, prevenção de quedas, queimaduras, a gente já falou da temperatura da água, medicações, então, geralmente, quando o bebê começa a engatinhar, ali a gente tem que guardar, porque eles vão e pegam e puxam, né? A questão do transporte do bebê também, falando na prevenção de acidentes, né? Lembrando que, que o transporte em automóvel, ele sempre deve ser realizado, então, no banco traseiro, em cadeirinha própria, né, para o lactente, com o cinto de segurança e com a criança posicionada na cadeirinha de costas para o motorista, tá? Então, isso é importante. A questão do uso do andador, a gente desaconselha, né? Não se usa mais, porque ele acaba prejudicando a marcha, ele atrasa o desenvolvimento do bebê, tem risco, atrasa o equilíbrio, tem risco para acidentes, sem contar que o bebê, ele aprende a andar de forma errada, porque ele começa a andar praticamente sentadinho, né? Pode passar, Núbia. Eu vou correr aqui, porque eu acho que o tempo, né? A questão das cólicas, então, né? As cólicas também são fisiológicas, né? Nos primeiros dias, logo depois do nascimento, né? Porque o sistema gastrointestinal do bebê, ele ainda está imaturo, né? Então, é importante que a gente coloque a criança de bruços e aqueça, ou faça alguma massagem leve na barriga, isso vai ajudar. O uso de medicamentos, a gente só
usa com recomendação de médico ou do pediatra, né? A questão das fezes do bebê, geralmente as primeiras fezes, elas são chamadas de mecônio, elas são mais pastosas, consistentes, de uma coloração mais esverdeada, e isso é comum. Com o tempo, elas vão ser mais frequentes, mais líquidas, né? E geralmente elas são eliminadas junto com os gases. Pode passar, Núbia. A questão do peso também. Então, o bebê ganha uma média de 25 a 30 gramas por dia. Isso não é regra, né? Cada bebê é um bebê, assim como cada gestação é uma gestação, né? Então, conforme ele vai crescendo, esse ganho, ele diminui, né? Então, a melhor maneira da gente, né, ver se o bebê está crescendo adequadamente, se ele está desenvolvendo bem, é acompanhando o seu peso e a sua altura, e anotando isso no gráfico de crescimento. Isso vai ser feito durante as consultas de puericultura, né, para evitar anemia. Então, geralmente o bebê, ele recebe uma suplementação de ferro, assim como a gestante recebe durante o pré-natal, né, o bebê também vai receber lá com 6 meses, né. A questão da suplementação de algumas vitaminas também, a gente tem a vitamina D, que geralmente eles prescrevem de 0 a 12 meses, a vitamina A pode ser prescrita, acho que pode passar, Núbia. Tudo isso o médico vai orientando vocês nas consultas. Os bebês, então, que recebem aleitamento materno exclusivo, eles podem ter, em média, de 6 a 8 evacuações líquidas ao dia. Isso é normal. A gente tem que saber diferenciar da diarreia, né? E, geralmente, a mãe, ela reconhece quando o bebê está com alguma diarreia infecciosa, alguma diarreia viral, né? Geralmente, as fezes são mais líquidas, podem ser acompanhadas de sangue. Então, é importante que a gente fique de olho, né, na cor das fezes do bebê também, na consistência, e na carteirinha mesmo, a gente falou antes da carteirinha, mas acho que eu não comentei, que a carteirinha, na verdade, ela é um livro, um manual, né, de orientação para a mãe. Então, muitas das coisas que a gente falou aqui estão na carteirinha, muitas dúvidas que vocês venham a ter estão lá, e, inclusive, na questão das fezes, tem uma parte que mostra até a cor, né, que a gente pode estar comparando, se a gente tem alguma dúvida, se aquelas fezes do bebê são normal ou não, né? Então, é importante que vocês leiam essa carteirinha, né? Eu acho que pode passar, Núbia. E aqui eu deixo por último, então, alguns sinais de alerta, né? Que a gente deixa para as mãezinhas, então, para elas procurarem os serviços de urgência, emergência, enfim, ou unidades de saúde, caso elas percebam alguma alteração. Algumas coisas a gente já comentou. Então, se a criança ela está muito molinha, caidinha, né? Se ela não se movimenta menos do que o normal, se ela está muito sonolenta, ou se ela tem alguma dificuldade para acordar, lembrando que a gente falou que o bebê dorme bastante, né, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, se essa criança tem alguma convulsão, ou alguma perda de consciência, se ela tem alguma dificuldade para respirar, ou respira muito rápido, existe a tiragem, que a gente chama, que é uma alteração respiratória no bebê, se ela não consegue mamar, ou ainda se ela vomita tudo que ela ingere, se no umbigo, né, ali no coto umbilical tiver alguma secreção com mau cheiro, né, ou se a região estiver vermelha, a questão da temperatura também, se estiver muito baixa, geralmente abaixo de 35,5, ou se a temperatura estiver muito alta, acima de 37,7, 37,8, se tiver alguma secreção saindo na orelha, se a pele estiver amarelada, que nem a gente falou, principalmente nos primeiros dias de vida, e se ela atingir todo o corpinho do bebê. E a questão da cor das fezes também, ou de alguma alteração nas fezes, certo? Geralmente, esses sinais de alerta são para crianças menores de 2 meses, mas também, né, servem para criancinhas, para bebês um pouco maiores, né? Às vezes, acaba alterando algum sinal, mas, enfim, né, se tiver alguma dessas alterações, é importante que vocês busquem algum serviço de saúde, certo? Eu acho que era isso, será, Núbia? Vamos ver. Acho que sim. Acho que sim, o que a gente botou ali só da água da banheira, então, que a gente já conversou um pouquinho com as gurias pelo chat. É bastante coisa, né, Núbia? Então, assim... esse seria um tema sozinho, né? Isso. A gente vai ter que pensar no próximo sozinho. Mas vamos deixar a nossa colega psicóloga falar e depois a gente vai para as dúvidas. Pode ser, gurias? Claro. Então, vamos lá. No Vitor consegue abrir ali a apresentação? Sim, vamos lá.
Estão vendo? Sim. Então, meninas, prazer, meu nome é Daniele, para quem não me conhece, sou psicóloga, estou em várias unidades de saúde, então pode ser que algumas já me conheçam. Então, vou falar sobre o vínculo mãe-bebê hoje. O tão falado, né, o jeito da mãe fazer os cuidados com o bebê e tudo. Pode passar. Então, meninas, diferentemente do que se pensa, o vínculo mãe-bebê, ele não é algo que é automático. Ele é desenvolvido com o tempo e ele passa a ser criado ainda quando o bebê está lá na barriga da mãe. Precisa de tempo, leva tempo, investimento afetivo, tanto quando a gente pensa as falas, conversar com o bebê ainda quando ele está ali na barriga, os toques, em especial, acho que quando começam a sentir os chutes deles, né? As movimentações, isso deve dar mais vontade ainda de fazer um carinho e tudo. Então, isso é bem importante para ir criando esse vínculo. É a partir daí que vai começando a surgir os primeiros sinais, né, digamos assim, da vinculação. Então, a gente fala que existem 3 tipos de vinculações. A primeira delas é a pré-natal, é quando começa tudo ali, tem o anúncio da gestação, é realizada a primeira ultrassonografia, tu tem ali, recebe a primeira imagem do bebê, de como é que ele tá, como é que ele é, em que posição ele está, quando tu escuta os batimentos cardíacos do bebê ainda lá na ultrassonografia, quando sente a movimentação. Então, todos esses pequenos eventos, eles começam a criar a vinculação entre mãe e bebê. O segundo tipo de vínculo, a gente chama de vinculação perinatal. Esse dali é no momento do parto e do pós-parto imediato, ali, logo as primeiras horas. É bem aquele momento em que tem o primeiro contato, em que a mãe, ela vê, ela toca, ela escuta o chorinho do bebê. Então, tudo isso também vai fortalecendo o vínculo entre mãe e bebê. E depois a gente tem a vinculação pós-natal, que daí ela se refere ao modo como a mãe está capacitada para responder às necessidades do bebê e do feedback que ela recebe dele, né? Seja pelos sorrisinhos, as risadinhas, ou até pelas expressões faciais, enfim. Tudo isso vai estimulando cada vez mais o vínculo entre a mãe e o bebê. E algo que eu acho que é comum da gente, das gestantes experienciarem, mas que ao mesmo tempo é pouco falado, talvez pouco admitido, é que as gestantes, elas vão experienciar sentimentos ambivalentes e tá tudo bem. Tá tudo bem, uma hora ela se sentir mais feliz, outra hora ela tá um pouco mais, assim, ansiosa, com medo, sentindo até uma exaustão. Isso faz parte. Então, as mães não precisam se sentir culpadas. Em especial, acredito que essa exaustão apareça bastante ali nos primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses até, em que tudo é muito novo. Então, vai aparecer esses sentimentos também, e tá tudo bem, não quer dizer que está sendo uma mãe ruim. Não, isso é algo que é normal, acontece com todo mundo, e que faz parte. Mas, claro, né, como a Sil falou antes, na questão de ter uma rede de apoio, ter o apoio dos familiares, apoio do companheiro, são fatores que eles acabam facilitando e muito, tanto os cuidados, tanto para os sentimentos da mãe, né, ela não ficar tão exausta, não ficar tão preocupada, de saber que tem pessoas ali que estarão auxiliando, além de facilitar no vínculo da mãe com o bebê, facilita também para que a mãe consiga lidar melhor com as suas emoções. Então, eu coloquei ali, né? Bom, nos primeiros 3 meses de gestação, né? O feto ele ainda não compreende muito o ambiente externo, mas sim, ele consegue sentir algumas emoções negativas, como, por exemplo, preocupações excessivas, um estresse excessivo. E já após a 20ª semana, o bebê ele passa a reconhecer a voz da mãe. Então, sempre quando
a mãe vai ter aquele contato, vai conversar com a barriga e tudo, o bebê vai passar a escutar, ele já vai estar reconhecendo, essa aqui é a voz da minha mamãe. Quando a gente fala em vínculo, a gente está falando e muito mais em uma capacidade da mãe conseguir suprir necessidades fisiológicas, mas também suprir necessidades afetivas que o bebê tem, são muitas. Isso vai criando o apego, né, entre mãe e filho. Mas qual que é o principal modo de se criar o vínculo entre a mãe e o bebê? É com a amamentação. O momento da amamentação, assim, é o momento mais mágico, né? Ele é um espaço em que é promovido, então, a criação e o fortalecimento do vínculo entre a mãe e o bebê. O bebê, ele, então, naquele momento, tem aquela troca de olhares, que o bebê, ele procura o olhar da mãe, ele reconhece o cheirinho dela, escuta os batimentos cardíacos, e todas essas pequenas situações são muito reconfortantes para ele. Então, é um momento, assim, imagino, eu não sou mãe, mas eu imagino que seja muito bom de sentir tanto a mãe sentir, o bebê sentir. E talvez algumas de vocês possam estar se perguntando, tá, mas e naqueles casos em que a mãe não pode amamentar, o vínculo ele acaba ficando prejudicado? Não. Porque o que importa, de fato, não é a questão da sucção do leite pelo bebê do seio materno. É a questão do carinho que é perpassado por esse gesto. É a questão do cuidado, do olho no olho, do toque. É muito mais isso do que a questão da alimentação. Tu estando alimentando teu filho com amor, com cuidado, com afeto, o fortalecimento do vínculo vai acontecer do mesmo modo. Então, para a gente finalizar, eu coloquei aqui, a minha parte bem curtinha, mas eu coloquei o que é realmente o essencial, né? Na amamentação, além do alimento, o bebê está buscando o olhar da mãe, está buscando o acolhimento. Para o Winnicott, que é um dos grandes autores da psicologia, e o Bowlby, que fala sobre o apego, esses dois autores, eles falam muito sobre essa questão da mãe suficientemente boa, o que é importante para a mãe ser suficientemente boa, para ela conseguir fazer um cuidado adequado para com seu bebê. Então, para o Winnicott, em termos vitais, o ato de a mãe segurar e manipular o bebê, ele é mais importante, por exemplo, que a experiência concreta da amamentação. Dessa forma, o ato da sucção teria duas funções, que uma delas é a nutritiva e a outra é a não nutritiva. E provavelmente a função não nutritiva, a qual mantém um contato próximo do bebê com a mãe, ele teria uma importância maior do que a da sucção, a da amamentação em si. Meninas, o que eu tinha para passar para vocês era basicamente isso. A minha parte foi bem curtinha, então bateu bem certo com o tempo da Sil. Mas estou aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram questionar alguma coisa. Que bom, Dani. Parece que a gente, né? Combinou. Acertou, combinou. Realmente, olha, eu achei que nós ia até as 8h30 da noite, gurias. A Eu Dani também, eu disse, fantástica vou acelerar. nesse resumo. A gente tem duas perguntas ali, né? A Maeli está perguntando da questão da água, em si, de aquecer a água no fogão para o banho, se pode ser usada do chuveiro, se realmente tem que ser aquecida. No meu caso, minha mãe me ensinou a aquecer. Gurias, o que eu vou responder? Eu sempre peguei de chuveiro, tá, gente? Talvez os primeiros 2 dias, que era bem prematurinho, e a minha mãe lá, há 20 e poucos anos atrás, fervia lá a água, mas assim, ó... Diferente, né, Núbia? Chuveiro mesmo. Vai depender se tu mora lá no interior, não tem água tratada, pode estar contaminada, algum local que vem, quiser ferver antes, tudo bem, né? Aquecer no fogão. Eu não sei bem por que a pergunta está sendo, se é por causa do gás que passa pelo chuveiro, se é Junker, se é pela luz elétrica. O que é a tua dúvida, Maeli, ali, para a gente questionar, conversar? Eu acho que é diferente, né? Tentando para a temperatura, né, Núbia? Cuidando para que não esteja muito aquecida, ou claro, agora no inverno, né? A água muito fria, né? Para não dar uma hipotermia, né?
Então, acho que é indiferente. Eu quando fiz do meu primeiro filho, há 23 anos atrás, eu lembro que a minha mãe pegava ele e primeiro lavava a boca. E ela me dizia, essa boca sem ter sabão, nada, que já ia acostumar eles a aceitar a escova de dente depois. Eu nunca vou esquecer, assim, eu nunca tive problema de escovar dente, de mexer depois da escovinha, né? Depois eu vou discutir com a dentista isso. Mas, assim, então, era uma água que tinha que ser uma água de boa qualidade, porque tu mexia dentro da boca, tá? Mas agora, se for uma água tratada, etc., vínculo do pai com o pai, Dani, está sendo uma pergunta. Então, vínculo pai-bebê, né? Eu acredito que é inegável o quão importante é a presença paterna no momento ali, durante a gestação, fazer o acompanhamento nas consultas do pré-natal. Tudo isso são formas do pai estar expressando que ele está ali, que ele está presente, que ele está participando e que ele está ali também como um suporte emocional para aquela mãe e para aquele bebê que está a caminho, né? Então, o pai, ele estando participando ali, ele conversando com a criança quando ela está na barriga da mãe, fazer carinho e tudo, são formas dele se mostrar que ele está ali e de ir criando o vínculo do bebê com o pai. Ele está disponibilizando tempo para estar ali participando da rotina, a começar aos poucos a trocar a fralda, a dar banho. Tudo isso vai fortalecendo o vínculo entre eles. Participando ali na hora da amamentação, eles estando juntos, estando presente, estando junto para interagir, tudo isso vai fortalecendo. E sabe que, só contribuindo, Dani, a gente vê isso, né? A gente tem alguns pais que eles acompanham, se não quase que todas as consultas, né? Claro, a gente sabe que nem sempre é possível, né? Mas a gente pode usar algumas estratégias que facilitem isso. Por exemplo, lá na minha unidade, o pai que participa da consulta, ele também tem direito ao atestado, assim como a gestante tem, né? O atestado para ir para as consultas, depois o atestado para consultar com a criança. Então, é uma forma da gente conseguir trazer, então, esse pai, porque a gente sabe que uma das, né, é porque ele tem que trabalhar, ele não pode, ou tipo, ontem, né, veio um porque estava chovendo, ele trabalhava com construção, ontem era um dia que ele não estava trabalhando. Então, assim, é às vezes difícil para os pais, né, virem. Então, a gente pode estar oferecendo isso também como uma forma, né, de que ele esteja mais presente. A ecografia também, eu acho um momento, assim, bastante do pai participar, de ver o bebezinho, de já construírem juntos, né? Então, assim, meu marido sempre foi em todas as consultas, eu marcava às 7 da noite, eu marcava os horários, último ou primeiro da manhã, então sempre assim, para poder participar. Então, isso que a unidade fornece, o comprovante, o atestado dele, isso é algo, assim, ó, que é muito louvável, né? E que, às vezes, as mulheres nem sabem disso. Eu só preciso, gurias, enquanto eu tenho Elana da Silva e Sabrina, que eu não tenho cadastrada, não sei se vocês chegaram a se cadastrar no site da prefeitura, se estão no nosso grupo de WhatsApp, que daí a gente pega os dados também. E isso é importante para nós, para controle depois na secretaria, e poder fornecer o certificado para vocês, tá? Eu vi que tem... a parte difícil é que nas ecos não estão permitindo acompanhante. Ai, Adriane. Da pandemia? Que ruim isso. Bem ruinzinho mesmo, né? Não poder permitir acompanhante. A Denise não está no grupo. CVD. Ellen já vai colocar. Permite? Me cadastrei pelo site. A única que permite é CVD. Tá, Solange e a Sabrina botaram ali. Kelly, tu pega para nós daí. Que mais, meninas? Mais alguma coisa? Passamos 5 minutinhos, mas isso é bem dentro do prazo, com 2 palestrantes, às vezes, olha, vocês estão de super parabéns. O meu mestrado, guria, só para falar um pouquinho, eu fiz sobre vínculo mãe-bebê, tá? Amamentação, e o segundo item foi aqui em Bento Gonçalves, 2018, e a gente avaliava 5 sinais rápidos. Então, aqueles teus autores ali são meus
velhos conhecidos, Sim. né? De ser uma mãe suficientemente boa, né? Quantas vezes a gente se questiona, será que eu sou, será que eu não fui? Quantas vezes eu pedia para os meus meninos, o que tu queria que a mãe fosse diferente, né? E 5 coisas a gente viu, que era olhar para o bebê, tocar o bebê, falar com o bebê, algumas coisas rápidas que a gente consegue ver. E na nossa pesquisa, 12% das mães tinham alguma déficit em vínculo, e um número um pouquinho menor de altamente vínculo comprometido. Olha só. E a gente tinha um grande problema naquela época, foi que essas crianças não tiveram o contato pele a pele na primeira hora, porque uma grande maioria foi de cesariana. E em 2008, a sala de cesariana era no bloco cirúrgico. Então, o bebê saía, ia lá, ficava no berçário, e a mãe ficava na sala de recuperação, se recuperando 7, 8 horas até, depende de passar anestesia, 4, 5 horas, 6 horas. Então, a gente percebia que aquilo estava. Hoje requer uma outra pesquisa em dentro. Eu digo que nós estamos ansiando por uma pesquisa para observar esses sinais rápidos de vínculo mãe-bebê. Eu acredito que tenha mudado, e a questão de ficar aquela hora ouro, né, que a gente chama, em contato pele a pele, isso tem mudado bastante. Nós tínhamos os piores índices do Brasil em pesquisa de ficar com a criança na primeira hora, amamentar na primeira hora era baixíssimo. Então isso já mudou bastante, vocês estão ganhando e vão ganhar seus bebês, quem ganhar aqui em Bento, que eu mais conheço, né, num período que aquele ambiente vai estar proporcionando que esse vínculo seja, vamos dizer, estabelecido de uma forma legal, né? Antes tinha a questão da separação, o bebê ficava num andar e a mãe ficava recuperando em outro, então tinha tudo isso, né? E não vamos nos tornar culpadas também, né? Porque ser suficientemente boa faz a gente se encher de dúvidas, gurias, isso é muito normal, né? A gente tem segurança, como disse a secretária Tatiane, principalmente no primeiro filho, é muito normal. Alguns cuidados para a Sara e a Amanda, que já ganharam, né? Ontem eu conversava com a dentista, ela me dizia, Núbia, estão vendo que a questão do bebê que dorme de boca aberta, ele tem uma tendência a pegar de uma forma diferente o mamilo e a areola. Então, ensina as mães a levantar o queixinho. Núbia, fala para as gurias para quando estimula isso aqui, que o pai pode estar junto, fazem bem para baixo, para abrir bem a boca, e daí colocam o peito de vocês para dentro. Então, várias coisinhas que a gente não sabia até pouco tempo. Nós vamos discutir com a dentista depois, mas que a gente também está aprendendo com esse curso, né? Então, isso é o bom também. A gente também está renovando, né, gurias? E parar para estudar um pouquinho, né, Dani, Sil? Isso aí. Sempre tem coisa nova, muito nova nessa área, principalmente, né? E nos mostra que a gente ainda está muito, né, muito longe do ideal, né, que já melhoramos muito, né, mas que ainda temos, né, no altos índices de cesariana, ainda não tem essa questão da hora dourada ali, enfim, né, totalmente respeitada. Então, eu sempre digo para as gestantes, é importante que vocês saibam, né, o que é o ideal, para que lá no dia vocês possam cobrar, né? Então, não, eu sei que o acompanhante pode ficar comigo, eu sei, né, que eu tenho direito, enfim, a hora ouro, eu sei que, né, e eu gostaria que isso fosse realizado. Então, assim, é importante que elas saibam, que coloquem isso no plano de parto e que, na medida do possível, eu acredito que o profissional que vai estar lá atendendo, que respeite, né, a vontade dessa mãe. Eu sei que a episiotomia não é algo que tem que ser feito. Não deixa de ser uma outra agressão, no caso, né? Só se em últimos casos. Mas não a mulher sair depois contando que fez, graças a Deus, fez um corte lá, que corta várias camadas da pele. Então, assim, a gente tem que começar, mulheres, a saber, realmente, a conhecer, a ler muito, a conversar muito, porque é uma fase que vai fazer a gente estar empoderada mesmo. Eu quero isso, né? Se der para fazer isso, é isso que eu quero. Eu quero usar banqueta, eu quero ir para o chuveiro, eu quero ter oportunidade de estar com o meu companheiro ali até nas ecografias, né?
Eu fui várias ecografias com meus conhecidos e tal, mas agora no final, realmente, eu vi que eles estavam... E a gente respeita, mas também, às vezes, é a única que o marido pode estar junto. Vamos tentar, vamos conversar, né, com o pai do bebê, né? Alguma outra dúvida, gurias? Quantas gestantes nós temos aí? Quem puder, abre a câmera, porque eu adoro tirar uma foto e só está aparecendo nós que estamos falando. E eu não estou enxergando as gestantes hoje. A Kelly está pegando os nomes, né, Kelly? Porque eu estou toda perdida aqui apresentando, e eu me atrapalhava quando eu queria ler os nomes no chat. Olha a Adriane ali, ó. Vamos lá, Adriane está com 100% de presença. Hoje eu estava olhando hoje de tarde. Tem umas ali que estão... A Sabrina e a Elana, que eu acho que é o primeiro dia, o Solange já veio também ou não? A Sara, quem é que está ali? Peraí, a Tati. A Tati já é quantos dias, Tati? Também 100% de presença, Tati? Pode abrir os microfones de vocês, a câmera, que eu tenho que tirar a foto oficial. Eu adoro pegar os nomes. Vocês sabem que vocês estão permitindo, né? Que eu use, que eu ponho já no grupo. E quem não está no grupo pode colocar. Já vou lá. Quem é a primeira vez que veio hoje, gurias? Quem quer falar um pouquinho aí? Só abre o microfone ali embaixo. Vão em cima do microfone, cliquem nele, que a gente queria ouvir. A Verônica, eu acho que também tem 100% de presença. A Verônica, eu lembro de todas elas. Solange. A Sabina. Morgana, Denise, ninguém quer falar com nós? Tati, tu tá com uma carinha de quem quer nos contar como é que tá essa gravidez, como é que tá? Não? Não tem microfone? Às vezes a gente não tem microfone, né? Mas gostaram, gurias, de hoje? Podemos parabenizar a dupla da Sil e da Dani? Que foram perfeitas em uma hora. Sim, então pode escrever ali se gostaram ou não. Ó, a Tati nos colocou, né, que CBD tem, por isso que eu disse que a gente aprende com vocês. Então, às vezes, a dúvida de uma é dúvida da outra, às vezes sempre um conversa alguma coisa que a gente aprende também, né, gurias? A gente também não sabe tudo, né? Qualquer coisa a gente vai atrás, né, Silvi? Quer fazer encerramento, então, Kelly? Agradecer as gurias, convidar para o próximo. Sim. Então, obrigada a todas as nossas gestantes que participaram hoje do nosso encontro, as nossas palestrantes, a psicóloga Daniele e a enfermeira Silvane, e convidar, então, para o próximo encontro, que vai ser sobre odontologia e nutrição na gravidez, com a dentista Mone Laís e a nossa nutricionista Nara Silveira. E obrigada, Núbia, também. Deu umas atrapalhadas aqui, né, na hora da apresentação da Silvia, que eu queria ver as pessoas e queria contar, mas faz parte. Dani e Sil, última palavrinha. Sil, microfone. Só agradecer a participação de todos, né, mais uma vez, enfim, espero que tenha sido proveitoso em algum momento, que nem a Núbia disse, a gente não sabe tudo, né, mas a gente tá lá na unidade para tirar as dúvidas de vocês, às vezes as dúvidas surgem
lá nos primeiros dias, porque a gente falar agora é uma coisa, quando tem o bebê, né, é outra, então a dificuldade na amamentação, né, a gente tá lá para isso, então nos procurem, né, sempre que precisarem, que a gente vai, com certeza, acolher vocês. Certo? Isso aí. Então, eu agradeço a participação de vocês. Qualquer coisa, eu estou aberta a questionamentos. Eu entrei agora lá no grupo, não tinha visto que tinha o grupo. Então, se alguém quiser me chamar para tirar alguma dúvida também, fica bem à vontade, ou na unidade do Ouro Verde também, fico à disposição. Legal. Conheci a Dani agora, eu acho, né, Dani? Assim, Eu acho que eu já tinha te visto alguma vez, em algum curso. Sim, a gente não lembra mais das pessoas, mas é bom rever, né? Porque essa pandemia deixou tanto tempo longe, né? Mas, assim, e aqui sem máscara, né? É, outra coisa. Delícia, né? Delícia estar sem máscara aqui um pouquinho, né? A gente trabalha todo dia com máscara. Gurias, muito obrigado. Eu estou vendo que tem bastante gente que vai chegando ao decorrer, talvez 7 seja cedo para algumas, mas assim que acabar eu já baixo ele e eu já ponho o link lá no grupo também do YouTube, tá? Mas se as outras meninas que não assistem, bota meu nome lá, que por enquanto os YouTube saem no meu nome, mas procure o gestante, alguma coisa que vocês vão ter acesso. Algum dia a gente vai fazer um do Numesc, que vai fazer alguma coisa, outra coisa. Por enquanto ainda não aprendi isso, tá? Sou uma amadora nessas coisas. Mas a gente põe o link ali e quem precisar, que não acompanhou nos outros, entrou agora e quer ter os links de todos os encontros, tá? Semana que vem é o último oficial, daí tem a certificação e a gente dá um tempo até julho para ter esse pós-encontro aí. Tá? Mas pode ir chamando mais gente, pode ir incluindo mais gestantes. Semana que vem é muito importante estar com a dentista e com a Nutri, né? Eu vou confessar que eu aprendi muito quando eu fiz curso de gestante com dentistas, tá? Porque é uma coisa que a gente não tá todo dia. Então, tentam vir, porque a gente sempre aprende. Né? Obrigada, Dani, obrigada, Sil, Kelly, pela organização total. E vocês, tá, gurias? Nossas gestantes amadas, ou as pessoas que querem aprender ou discutir mais esse tema. São super bem-vindos. Bem-vindas. Tchau, até quinta-feira que vem. Tchau. Boa noite.